O trabalho não é medido pelo esforço, é medido pelos resultados. Mas diz-me lá, como é que estás a conseguir lidar com esta popularidade toda? Tu és a... Cecília. Prazer, Cecília. Dora. Almirante Cardoso. José Luís. Olha, eu lido com o que tenho que lidar, sem stress. Eu, na verdade, mandei-te mensagem para saber se estás bem. Sim, eu estou bem. Aliás, nunca tive melhor. Fofinho, quem é esta? Primeira vez que vejo o grande Zé Luís a ser rejeitado por uma rapariga. Que engraçadinho. Ele não vem, Cecília. Eu avisei-te. Eu sou inteligente demais para andar nesses caminhos de pessoas com mente fraca. Sim, ele disse que selecionaram os melhores dos melhores. E fui selecionado. Sou um deles, pai. Escuta, tu tens um enorme potencial, certo? E nós vamos ajudar-te a tu elevares o teu potencial a um outro patamar. Sabes que a nossa proposta continua de pé. Se te queres juntar a nós, tem que ser de maneira mais sigilosa. José Luís, vamos ali àquela mesa? Temos ali uns assuntos para discutir. Se tu não concordas com as minhas decisões, então eu não preciso do teu apoio daqui em diante. Filho, não tornes as coisas piores do que já são. Então, mas na tua igreja não te ensinam a confrontar as situações? Tu é que as tornaste assim. E eu preciso cortar laços com as pessoas que não estão ao meu lado. O que é que me foi meter? Bem-vindo ao mundo adulto, onde se tomam grandes decisões. Não só decisões que afetam a vida pessoal, mas decisões que influenciam a sociedade. E infelizmente, é no mundo adulto que tudo à volta é conduzido a passos largos para a corrupção, a desonestidade, a busca incessante de poder. Este mundo não acredita que ser justo e honesto é uma força positiva. Por isso é que no mundo adulto é preferível usar esquemas, engano e retaliação. Tudo em prol de uma força que suga a riqueza e que suga o ego humano. Bem-vindo ao mundo adulto. E no Momento Flash de hoje, o destaque vai para Dora, a esposa do conceituado José Luís Ferreira de Campos.
sempre bem disposta, o segredo de uma das maiores influências do país é ser ela própria. Dora é a sensação do público feminino em todas as faixas etárias. Por isso, a nossa influencer e a sua família ganham o prémio da semana no nosso Momento Flash. Bom dia. Bom dia. Pai, estavam a falar de nós ainda agora na televisão. Ah, sim? Estavam a falar o quê? Como somos uma família exemplar, não sei muito bem a que critérios se basearam. Vera. Filha, bem ou mal, que falem. Sim, claro. Deixa de ser ingrata, Vera. As pessoas gostam de ver como vivemos. Gostam de ver casas bem decoradas, riquezas, coisas que nunca terão, nem que trabalhem a vida inteira. A vida é mesmo assim. Claro, mãe. E tu fazes questão de mostrar isso aos teus 700 mil seguidores. 795 mil, querida. Já, a carneirada toda. Bem, José Luís, amanhã vem cá aquela equipa daquela revista online, está super na moda, e temos que estar todos. Ai, que ótimo. Certo. Eu vou ter uma curta viagem de negócios, mas amanhã estarei aqui. Vera, como é que estão as tuas notas na escola? Estão péssimas, pai. E fui apanhada a fumar marijuana. Ótimo. Bem, tenho que ir. Até depois. E são coisas que se digam. Qual é a diferença, mãe? O pai nem sequer me ouviu. Olha, e não está com a sua farda do colégio porquê? Eu hoje só tenho aulas à tarde, mas obrigada por teres reparado. No mundo adulto, o importante é manter as aparências, mesmo que internamente tudo esteja prestes a desabar. Viva, doutor. Sim, já estou a caminho. Sim, nossa galinha de ovos de ouro está garantida. Até já. Podemos ir. Vejam bem este tecido maravilhoso desta marca nacional, tecidos sem ruídos, e é 100% vegan. Aproveitem, passem lá no site e não se esqueçam, usem o meu cupom, o cupom DORITA10, 10% de desconto. Tecidos maravilhosos, fantásticos. E também tenho para vos mostrar, vejam estas beldades. Maravilhas! Vejam bem como reluz, como brilha. Adoro, adoro. São mesmo a minha cara, não acham? Quero deixar um agradecimento aqui também. As joias Bio. São lindas, não são? Mas tenho mais. Eles são maravilhosos. São lindas, não são? Bem, por hoje é tudo. Deixo-vos aqui um grande beijinho da Dora que vos adora. Uau! Nunca vi tanta futilidade junta no mesmo espaço. Pois, minha querida, mas são estas futilidades que te pagam muitas coisas. Para além de ter promover estas marcas que ninguém nos ouve, mas que muitas delas são bem fraquinhas. Claro, mãe. Como se nós precisássemos disso, com os milhões que o pai ganha e que, sinceramente, ninguém vê. Vá se preparar para as aulas. Vá.
É uma excelente reserva. Tenho que encomendar umas caixas. Acho que faz muito bem. Em relação ao restaurante, doutor, gostou? Não se poupou esforços. E eu gosto disso. Claro. Há que viver uma vida desafogada. Mais que desafogado, eu diria sem preocupações. Se é que me faço entender. Compreendo. Na verdade, foi isso que me trouxe até aqui hoje. Quis garantir-lhe pessoalmente que o seu dinheiro está seguro. Já trabalhamos há algum tempo juntos, José Luís, e sempre com bons resultados. O meu problema não é consigo. As minhas questões são com as pessoas que o rodeiam. Não tem que se preocupar. Saiba que um investimento no momento certo é a solução. E eu sei muito bem como e quando fazer. Eu entro neste negócio consigo, com a certeza, porém, de que se acontecer alguma coisa, saiba que eu vou atrás de si. Claro, compreendo. Vamos a negócios? Vamos a negócios. Agora a minha próxima pergunta é: onde é que vamos gastar os novos dividendos? Eu estou a pensar numa ilha. Mãe, podes parar. Ninguém tem a casa milimetricamente arrumada. A Vera tem razão. Precisas de relaxar, Dora. Uau, ouviste-me? Desculpem, eu tenho uma imagem a manter, quer dizer, nós. E isto vai ser ótimo para... Para ti, claro. Ai, chegaram. Eu mesmo vou abrir a porta. Tenho que mostrar que sou acolhedora e caseira. Bem-vindos. Então já sabem, as perguntas ficam em off, mas as vossas respostas ficam gravadas. Preparados? Sim, claro. Podes pôr a gravar? Então, Dora, primeiro para si, tenho de nos contar a razão do seu sucesso nas redes sociais. Bom, a razão do meu sucesso deve-se à oportunidade. Eu agarro a oportunidade e, ao mesmo tempo, agrado os milhares de seguidores que tenho. E acha que o facto de ser casada com um dos maiores empresários nacionais ajuda nesse interesse? Bem, eu antes de ser casada, eu já era um Almirante Cardoso. E José Luís, como é que é ter em casa esta força da natureza? É exuberante. Ela consegue surpreender-nos a cada dia que passa. Claro, e Vera, concordas? Como é que é ter em casa esta influencer? Claro, é espetacular. O sonho de qualquer miúda da minha idade. E José Luís, homem de família, certamente que o seu pai, Alberto Ferreira de Campos, deve estar muito orgulhoso, apesar do seu estado de saúde. Querida. Está sim, está muito orgulhoso. Mas pedimos sigilo em relação ao assunto. É delicado. Mas está tudo bem. Um dia de cada vez. Claro. E uma última foto? Claro, querida, com certeza. Então podem se juntar e sorrir para a câmara. Mas precisas de ser assim tão dramática, Dora. Correu tudo mal, tudo mal. Não correu nada. Foi normal. As pessoas não gostam do que é normal, José Luís. Ai, mas onde é que está a repórter quando precisamos dela? Isto era digno de se filmar. Calce. E eu vou para o quarto para tentar ver o que é que vou fazer depois desta entrevista que foi uma tragédia. Isso, os teus seguidores é que precisam de ti, nós não, mãe. Vamos a ter calma. Nós não somos uma família de malucos. Ai não? Então somos o quê? Uma família de mentirosos? Falsos? Estás com algum problema? Falta-te alguma coisa? Se me falta alguma coisa, pai. Claro que sim. Uma família de verdade. Alguém aqui sabe o que isso é? Bem, não estou para continuar com isto. Quem me dera poder dizer o mesmo. Eu nem conheço o meu avô. E quando a repórter falou sobre o estado de saúde delicado dele, tu nem sequer pestanejaste. Mas que raio de filho és tu? Vera, há coisas que não te dizem respeito. Estás-me a entender? Não sei se sabes, mas um dia também vais ser velho. E reza para quando esse dia chegar, eu não seja como tu és para o teu pai. Todos sabemos que não existem famílias perfeitas. E a perfeição feita de porcelana desta família estava prestes a estilhaçar-se.
Notícia de última hora. O PJDP, Partido da Justiça Democrática de Portugal, está a ser investigado por alegadas denúncias feitas a partir da sede do próprio partido. Certos documentos, ainda por descodificar, indicam práticas de utilização ilegal de offshores e branqueamento de capitais. Os principais dirigentes e empresários associados estarão na mira da investigação durante as próximas semanas. Uma questão de tempo vai ser apanhado. Estou. Pedro, reúne a equipe toda de informática. Imediatamente. Recebi aqui um e-mail e uma mensagem muito estranha. Quero saber a origem disto. Agora, imediatamente. Impossível me apanharem. É impossível. Já viste as notícias que estão saindo do pai da Vera? Olha a cara dela. Vergonha, Para saber qual é que é a piada? Desculpa, estás a falar connosco. Sim, estão a ver aqui mais alguém? Qual é o teu problema? Isso pergunto eu. Vocês é que estavam a rir do quê? Não te interessa. Vais pensar que és o centro do mundo, só pode. Só porque a mamãe é influencer e o papá provavelmente vai estar preso daqui a alguns dias. O quê? Como assim o meu pai preso? Olha, tem um ladrão dentro de casa e nem sabe. É dos bons. Como é que se atrevem? Não há provas. E o meu pai não é ladrão nenhum. Ah, pois não há provas ainda. São todos corruptos. É tudo farinha do mesmo saco. Olha, metam-se na vossa vida, está bem? Vamos embora. É, o ar aqui está pesado. Mas afinal, podes explicar-me o que é que se passa? Já te disse, Dora. Está tudo assegurado. Ninguém vai descobrir nada. Como é que podes ter tanta certeza? Achas que são todos burros, estúpidos, não têm 2 dedos de testa para somar A mais B? Mas olha lá. Quem é que tem a corda atada ao pescoço? Sou eu ou tu? Queridinho, o que é que isso interessa? A vergonha da família não é só tua. Eu vou arranjar uma solução. Eu arranjo sempre. Vais pedir ao teu clubezinho de amigos do peito. Achas que te vão dar a mão? Não é um clubezinho, sabes bem disso. E o teu pai também fazia parte desta sociedade. Fazia. E agora deve estar a dar voltas no caixão só de pensar que a sua filha está prestes a entrar no maior escândalo financeiro deste país. Tem calma, Dora. Vais tudo resolver. O meu nome está limpo. Eles não têm nada contra mim. Espero que tenhas a certeza do que estás a dizer. Se não é melhor ires fazer as malas e fugires daqui antes que te apanhem. Pai, preciso falar contigo, é urgente. Vera, agora não. Tenho a cabeça cheia de coisas por resolver. Que coisas, pai? Eu preciso falar contigo e é importante. Vai falar com a tua mãe e deixa-me em paz. Mas não é com a mãe que eu quero falar. Vê lá como é que falas, menina. Pai, não percebes o que se está a passar? Na minha escola estão a chamar-te ladrão. O quê? Disparates. Não me digas que acreditas nesses boatos. Pai, eu preciso saber a verdade. Eu não posso continuar a ouvir essas coisas. Mais uma preocupada com o seu ego. Pai, não é nada disso. Não é? Mas o que é que tu sabes da vida? Mas o que é que tu sabes de alguma coisa? Eu sei que se alguém não é honesto, vai para a prisão. E se tu és mesmo um ladrão, eu nunca mais vou olhar na tua cara. Vera, cala-te. Vai para o teu quarto. Agora, ouviste? Só me faltava mais esta. Pretende contatar não está atribuído.
Que estranho. Chegou à caixa de correio de 935. Eu não acredito. Não pode ser. Mas que número é este? Estou? José Luís, primo. Paulo? Mas porquê é que me estás a ligar? Primo, há quanto tempo não falamos? Só queria mesmo saber se está tudo bem. Claro que estou bem. Estou ótimo. Porquê é que não haveria de estar? Bom, eu ouvi as notícias e há a possibilidade do teu nome sair na investigação. Mas porquê é que toda a gente assume isso? Porque a investigação está ligada ao teu partido e a grande maioria dos envolvidos são pessoas que estão ligadas a ti. Eu não tenho nada a ver com isso. Não precisas te preocupar. Ainda assim, se precisares de algum apoio, de alguma ajuda, já sabes, podes contar comigo. E a tua filha, a tua esposa, como é que estão? Estão bem. Creio que não vai precisar da tua ajuda. Este é um mundo ao qual tu definitivamente não pertences. Eu estarei disponível para te ajudar na mesma. Feliz noite, primo. Só que me faltava. Crentezinho de mente fraca agora pensa que me pode ajudar. Até que ponto José Luís sabia que se podia safar? Ninguém sabe. Mas ele fez o que pôde. Na lei da selva, quem tem mais poder safa-se. Quem tem mais dinheiro é o que dá mais nas vistas. Claro. Mando fazer a transferência ainda hoje. Sim. Deus, doutor. Novos avanços nas investigações indicam que certos empresários e investidores como José Luís Ferreira de Campos permanecem na sombra, visto não haver ainda provas de ligação. A Polícia Judiciária acredita haver um conluio entre a Justiça e o PJDP, partido do qual José Luís Ferreira de Campos faz parte. Vai correr tudo bem. Vai continuar assim. Paulo, então o que foi? Viste as notícias outra vez e já não estás preocupado, não é? Não, primo. Na verdade, o que quero te contar precisa ser presencial e o quanto antes. Mas que voz trêmula é essa? Te parece que morreu alguém. Podemos nos encontrar ou não? Sim, vai ter à minha casa. Já te mando a localização. Mas o que é que este quer agora? Não. Isto não me está a acontecer. Isto não é possível. Isto não pode estar a acontecer. Credo, mãe, o que aconteceu? Está tudo bem? Não está tudo bem, está péssimo. Tenho perdido milhares e milhares de seguidores da minha página nos últimos dias. Isso. Não é isso, menina. Isto é uma catástrofe. É a ruína da minha imagem. É? Mãe, diz-me uma coisa. Tu tens braços, tens pés, falta-te dinheiro para comeres, tens roupa, um teto. Mas que perguntas de pobrezinho são essas? Exato, mãe. São essas coisas básicas que muita gente não tem na vida. E olha para ti, mãe, tu tens tudo. E que tal preocupar com coisas um bocadinho mais importantes? Calce! Tu não estás a perceber, pois não? Em breve, a cabeça do teu pai estará a prémio. E eu sei que isto não vai correr nada bem. Eu conheço estas coisas. Mas como? Não há provas e está tudo bem. E o pai é inocente até ser provado o contrário, certo? Inocentezinha és tu, minha querida. Isto vai arrebentar. E depois não digas que não te avisei. Credo, mãe, parece uma louca. Aliás, todos nesta casa parecem loucos. Ou não? Menos 2.000 seguidores. Paulo, bem-vindo à minha casa. Com licença, José Luís. Entra.
Então, desculpa lá a azáfama. Hoje a empregada está de folga. Não faz mal. Não tem importância. Queres beber alguma coisa? Ou melhor, tu bebes? Não, obrigado. Não vim cá por causa disso. Claro. Bem, então como é que vai essa vidinha? Já não nos víamos há uns bons anos. Vai tudo bem, graças a Deus. Deus. Vejo que continuas a dar bem demais com a vida. Claro. Não poderia ser de outra maneira. Tudo graças ao meu esforço. E à minha capacidade de não aceitar derrota nem na vida, nem nos negócios. Vejo que continuas o mesmo. Mas olha lá, vieste cá para quê? Para invejar aquilo que é meu? Nada disso, José Luís. É que... o teu pai. O meu pai o quê? Teu pai faleceu. E lá do lar tentaram-te ligar, mas as políticas de privacidade... Sim, eu estou a par de todas essas burocracias. Fui eu mesmo que pedi para ser feito dessa forma. Mais alguma coisa? Eu compreendo que deves estar em choque. Não. O Alberto para mim já morreu há muito tempo. Eu compreendo, mas... eu quero que tu saibas que o teu pai foi em paz e que ele gostaria que tu soubesses... Paulo, não estou para estar a ouvir essas coisas, pelo menos agora. Mas é importante ouvires aquilo que eu tenho para dizer. Eu quero que tu saibas que... Pai, o que aconteceu? O avô morreu? Esta deve ser tua filha, José. Prazer, eu sou o Paulo, o vosso primo. Primo? Eu sou a Vera. Bom, eu gostava que tu soubesses que o teu pai te amava e que ele adoraria que tu lhe pudesses perdoar por ele não ter sido o pai que tu precisaste. Inclusive, da última vez que estive com ele, fizemos uma oração e... Fez uma oração? Que oração? Vera, não tens nada a ver com isso. Mas eu quero saber, pai. Não precisas. Paulo, já disseste o que vinhas dizer, se calhar é melhor ir-se andando. Certo. Prazer, Vera. Depois dá cumprimentos à tua esposa. Com licença. Pai, como é que consegues estar tão impávido e sereno depois do que o primo te contou? Eu vou ter que sair. Sair? A sério? Aposto que vais trabalhar. É a única coisa que tu sabes fazer. E a tua família, pai? Eu não conhecia o meu avô. Eu queria ter conhecido o meu avô. Pai! Pai! Não podemos virar as costas aos nossos princípios. Aquilo em que acreditamos. Se eu acredito na justiça, então vou seguir. Esquece isso. Foca-te, mas é nos teus estudos. Mas tu não queres ver a mãe bem curada? Claro que eu quero, mas não é isso que está em causa. Eu não te entendo. Tu dizes ser um homem de valores e, no entanto, não estás a fazer tudo o que está ao teu alcance para teres a mãe curada. Não digas coisas das quais te podes vir a arrepender mais tarde. Isso é um problema meu. Pois bem. Estás por tua conta. É isso que queres? Sou por minha conta há muito tempo.
Sim, gostaria imenso de conhecer o Bernardo. Ok. Sim, fica combinado. Tchau, obrigada por tudo. Estás a falar com quem? Posso saber? Podes. Com o primo Paulo. Mas quem é que deu autorização para isso? Ninguém. Eu não sabia que esta casa tinha virado uma ditadura. Vera, estás a fazer perder uma paciência, ouviste? Mas afinal, o que é que tu queres? Queres atenção? Ah não, queres dinheiro, é isso. Pai, isso é patético. Eu não me importo com nada disso. Ao contrário de ti. Pois claro que não. Mas nunca te queixaste do nível de vida que tens. Pai, eu sempre me queixei. Mas tu nunca me quiseste ouvir. Vocês fazem o que querem nesta casa. Estou farto disto. Estou cansado. Cansado. Por favor, Dora, vai-te arranjar. Nós precisamos de falar seriamente. E tem de ser hoje. Não me podes dar pelo menos um tempo para... Não há tempo, José Luís. Eu acabei de saber que o meu pai faleceu, Dora. Mostra algum respeito, por favor. Desde quanto tempo estás com o teu pai? Hã? Quantas vezes o foste visitar? 0. O que é o peso da consciência? Ah, Dora, por favor. Estás a ser extremamente desagradável. Desagradável? Desagradável o que me está a acontecer. A minha vida social simplesmente terminou. E tudo por tua causa. Ai, que dramática. Até parece que não sabes como é que funcionam as redes sociais. Hoje não prestas, amanhã és uma santa. Eu juro-te. Eu vou-me embora e nunca mais me voltas a ver. Tu vais te afundar. Sim, tu vais ao fundo. Mas eu e a tua filha não. Isso te garanto. Bem, eu tenho que ir. Boa sorte, queridinho. Quando se tem confiança em algo ou alguém, acredita-se que as circunstâncias sempre irão emergir a favor e nunca contra. Era essa a confiança que José Luís tinha na sua sociedade secreta. A irmandade a que tinha jurado fidelidade e que nada nem ninguém iria quebrar. José Luís estava confiante de que ninguém lhe ia falhar, tal como ele nunca havia falhado com ninguém. Pelo menos, assim pensava ele. Aguardamos a qualquer momento a saída de José Luís Ferreira de Campos depois de um julgamento que durou mais de 3 horas. Este julgamento que juntou também aqui à porta alguns populares que estão revoltados com o arguido. O investidor e empresário dos dirigentes do Partido da Justiça Democrática Portuguesa foi condenado à pena máxima por vários crimes qualificados. Entre eles estão lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, abuso de confiança qualificado e utilização ilegal de offshores. Lembro que este é o maior caso de corrupção jamais julgado em Portugal. José Luís Ferreira de Campos foi condenado a 10 anos sem poder recorrer da sua sentença. Vamos tentar chegar à fala com José Luís. Doutor José Luís, poderia fazer uma declaração? Estamos agora em direto. Doutor José Luís, uma declaração, por favor. Não nos foi possível chegar à fala com José Luís, ele que foi condenado e abandonado também pela esposa Dora Almirante Cardoso e pela filha adolescente, depois do caso de investigação ter sido aberto contra ele. Bem-vindo ao mundo adulto. Aqui tomam-se grandes decisões. Decisões que podem afetar a tua vida por muitos e muitos anos, até chegar a tua hora.
Irmandade não se esqueceu de mim. O seu sacrifício não foi em vão, José Luís. Deus é assim tão mau. Deus está-me a castigar porque eu não fui com vocês à igreja. Mas ainda podes-te voltar para Deus. Eu acredito que ainda vais a tempo. Eu ainda vou a tempo de dar a volta por cima. Perdoar o meu pai, a sério. Se foi ele que foi preso, foi ele que nunca se dignou a dizer nada. Aquele homem, isso está fora de questão. Já sou velho demais para acreditar. Nunca é tarde para reconhecer que precisamos de Deus. Aquele linfoma voltou e em força. Já vi que estás a viver bem. Viver bem é relativo. Trouxeste-me até aqui para quê? Para mostrar que eu sou um falhado, não é? O quê? Você acredita em Deus?